Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros do plano espiritual, nós agradecemos imensamente a oportunidade desse convívio amistoso entre pessoas que se gostam, pessoas interessadas num melhor entendimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus.
Pessoas também interessadas no autoconhecimento, no aprendizado e na nossa própria melhoria. Muito obrigado, Senhor, por todas as oportunidades de aprendizado que o Senhor coloca em nossa vida e por nos dar essa casa abençoada de André Luiz, que abre suas portas para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria, para o trabalho espírita, o trabalho voluntário, o trabalho com Jesus. Pedimos que, mais uma vez também, possa abençoar a todos os trabalhadores e frequentadores da casa e todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade espiritual, ou emocional ou física. Assim, damos início à reunião de hoje, com a certeza que o amparo espiritual, Jesus, nosso Mestre, e acima de tudo, Deus, nosso Pai, está conosco em todos os momentos. Que assim seja. Bom dia, meus amigos da Associação Espírita André Luiz, que fazem parte da nossa reunião pública virtual. Agradeço muito a presença de todos, muito carinho de todos. Hoje estou fazendo de formato gravado, estou gravando no mesmo dia 28, mas um pouquinho mais cedo, tá bom? Hoje nós teremos a presença das nossas companheiras Alessandra, fazendo o livro Palavras de Vida Eterna, por 10 minutinhos, e na sequência a nossa amiga Sueli, fazendo o estudo do livro dos Espíritos, tá bom? Agradeço a presença de todos, quero comunicar que no próximo fim de semana, que será no próximo domingo, dia 31, teremos campanha do Quilo. Quem quiser participar, vai ser um prazer tê-los conosco. Nós nos encontramos na Associação Espírita a partir de 8h30 da manhã, no domingo, e retornamos por volta de 10h30, 11 horas, tá bom? Agradeço a todos, um beijão e até breve. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo de Palavras de Vida Eterna. Hoje vamos estudar o capítulo 60 com o título Terra, Bênção Divina. Pedimos a espiritualidade da Casa Espírita de André Luiz que seja conosco, iluminando os nossos estudos, a nossa semana, que fortalecendo, né, as nossas convicções e que o Cristo e o Pai Criador esteja conosco sempre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos começar então. O livro é este aqui, do Chico, com Emmanuel, e sempre pela epígrafe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, em João 3,16. Bom, a epígrafe, né, já nos mostra que o caminho, verdade e a vida é Jesus. E aí, o Emmanuel fala assim, que a Terra, ela é uma benção divina, porque quem é espírita e estuda a doutrina sabe que na erraticidade o espírito não evolui. É na Terra, com as experiências da vida, é que o espírito vai se fortalecendo, evoluindo. A possibilidade de crescimento é aqui, com os desafios. Por isso, embora quando a gente olha, né, situações caóticas terrenas, e não devemos amaldiçoar, muito pelo contrário, devemos bem dizer, porque é uma oportunidade ímpar. Há muitos espíritos que querem uma possibilidade de reencarnação. E é muito difícil o planejamento. O planejamento encarnatório, ele às vezes envolve anos e anos. Então, quando estamos aqui, tudo que vivenciamos foi previamente planejado. Muitos dos atributos que temos, nós que escolhemos. Muitas vezes pedimos assim a espiritualidade. Olha, eu não quero nascer com tantas facilidades materiais, porque em outras vidas já fui muito rico e aí, neste sentido, eu me desvirtuei. Outros pedem um pouco de feiura, outros pedem menos inteligência, de acordo com a necessidade de cada espírito. Portanto, é mister que a gente entenda que o que estamos a vivenciar aqui
é algo que foi planejado, discutido nas esferas espirituais e com o nosso aval. Muitas vezes participamos, né? Na medida do nosso merecimento, a gente também certas pessoas participaram ativamente desse planejamento. Então, Emmanuel fala: não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência. Olha que bonito, o Emmanuel vai, né, relacionando tudo. Ele coloca, né, o regaço materno, você ter, né, o acolhimento, né, alguém que te traz ao mundo, uma mãe, ter o corpo, porque este corpo, ele nosso, ele possibilita, né, que a gente opere as nossas experiências, ter um berço, um lar, o conforto, o privilégio de uma oração, o apoio do alfabeto, né? Então o Emmanuel está mostrando a necessidade da instrução, conhecimento, a alegria do trabalho, enfim, ele vai falando também do amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. Então, olha só, neste mundo que muitas vezes a gente cai, né, na armadilha de olhar só para o lado negativo, mas este mesmo mundo que estamos aqui é o mundo em que santos viveram, que heróis viveram, que a fantasia, a alegria, a esperança, né, tá por aí. Então, é um mundo como ele é. É óbvio que para haver luz tem que ter sombra. E então há uma dualidade. Nós vivemos um mundo dual, porque nós, seres humanos, somos duais. Mas nós somos, sim, feitos de luzes e temos os nossos aspectos sombrios. E é por isso que estamos aqui, para a gente trabalhar. A cada encarnação, a gente vai entrando em contato com essas faltas e tentando reparar na medida das nossas possibilidades. Às vezes temos êxito, por vezes não. Há espíritos que reencarnam 20 vezes com o intuito de reparar algo e mesmo assim não é bem sucedido. Por outro lado, há espíritos que vêm com o planejamento de reparar, sei lá, dois ou três aspectos no seu plano encarnatório e, no entanto, conseguem fazer muito, ir muito além daquilo que se propôs. Mas o que o Emmanuel fala? O Criador não nos ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia, envolvido de estrelas durante a noite. Assim é o mundo, né? Não é interessante encararmos o mundo como prisão, nem como exílio, mas como uma escola regenerativa. É isso que o Emmanuel propõe. Se algo nele existe que tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, assim, se Jesus, né, ele veio ao mundo, ele que é um espírito puro, elevadíssimo, ele esteve aqui conosco e passou, né, para nos trazer este exemplo, nós também temos que carregar a nossa cruz. Por quê? A proposta cristã não é que a nossa cruz será carregada. Não, nós temos que carregar a nossa cruz. E veja bem, nós temos que carregar a nossa e não a dos outros. E nessa trajetória, assim como Jesus, né, é um simbolismo, como Jesus também na sua trajetória, ele foi ajudado assim também, quando caminhamos, em alguns momentos a nossa cruz, simbolicamente, ela é mais pesada, mas há sempre um alento, né? São aquelas proposições que o Emmanuel colocou, né? O refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar. A gente sempre tem uma palavra amiga, uma instrução que nos dá uma luz, uma oração que nos abre uma clareira, que nos abre um espaço de conforto no espírito. Então, nós sempre temos, sim, que carregarmos a nossa cruz, mas sempre teremos um auxílio. O mundo, ele tem essas sombras, ele tem essas nuances, porque são os frutos das nossas ações humanas. Então, se hoje vivenciamos um mundo com certas turbulências, fomos nós os causadores. Então, é uma lei de ação e reação, de colhermos o que foi semeado em outros tempos. Mas, contudo, é um mundo bonito, é um mundo esperançoso, é um mundo que nos permite crescer, repararmos as nossas faltas do passado e, portanto, sobretudo, temos que dar graças, fazendo a nossa parte, caminhando e lembrando que a terra é a bênção divina. Eu agradeço vocês por mais essa oportunidade de estudo e que tenhamos força para prosseguirmos nessa nossa terra que é o nosso chão, com muita paz e muito discernimento, que assim seja. Boa noite, amigos do André Luiz. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, nos encontrando para continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Que é um estudo que a gente é inacabado, né? Nunca acaba, a gente sempre está voltando naquelas questões que a gente tem mais dúvida e está sempre descobrindo alguma coisinha nova, né? O Livro dos Espíritos é um livro de cabeceira mesmo, né? É um livro que não se empresta, né? Que a gente compra e dá de presente para quem quer, né? Ou quem se manifesta a vontade de ler, mas que a gente não desgruda dele, né? Porque tá sempre ali a gente consultando alguma questão e voltando, relendo, e nunca se esgota, né? Na verdade é isso, é um livro que a gente nunca acaba, né? Hoje nós vamos estudar na questão 817 a 822. E essas questões, elas versam sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher. É uma questão que também está sempre em pauta, né? Nunca sai, né? Nunca cessa a importância dessa discussão, né? Na questão 817, a primeira pergunta que Kardec faz a esse respeito é: o homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? A resposta dos amigos espirituais foi com uma pergunta, né? E a gente fica sempre alerta quando eles respondem com uma pergunta, né? Porque é meio um puxão de orelha, né? Tipo assim,
Será que você não sabe isso ainda? Né? Será que a gente já não respondeu isso? Então vamos ver qual que foi a resposta que eles deram. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, diante dessa questão, se Deus deu ao homem e à mulher, né, a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, desculpa, já tá aí a igualdade, né? Senão seria diferente, né? Senão não seria dessa forma, né? Nós sabemos que o espírito em si, ele não tem sexo, né? Nós habitamos ora um corpo de mulher, ora um corpo de homem, né? Mas isso varia e já variou muitas vezes, né? E com isso, o que será que Deus quer com isso? Por que será que ele fez esse planejamento para que a humanidade evoluísse, né? Então, a gente vai, ora homem, ora mulher, né? O espírito não tem sexo. E isso é exatamente, né? Vem comprovar que, obviamente, nós somos iguais diante de Deus. Os homens e as mulheres não tem diferença para Deus, né? Ele não nos vê de forma diferente em questão de justiça, em questão de igualdade. Estamos aqui ambos para progredir. Estamos aqui ambos para passarmos pelas provas da vida. Estamos aqui ambos para conseguirmos uma evolução moral, né? Para fazer a nossa reforma íntima, para chegarmos um dia à condição de angelitude, né? Condição de perfeitos, perfeição relativa, né? Porque perfeição total é só Deus, absoluta, né? Que ele jamais chegaremos, obviamente, ao nível dele, mas chegaremos um dia sim à angelitude, né? E só chegaremos lá se a gente conseguir passar por esses estágios, né? Ora homem, ora mulher. Não tem aí uma sequência lógica, né? Que você vai vir 3 vezes mulher, 3 vezes homem. Não, isso não existe. Esse planejamento vai ser de acordo, né, com a nossa necessidade, né? É claro que tem uma lógica, é claro que não é por acaso, é claro que não é de qualquer jeito, né? É tudo muito bem planejado pelos espíritos, né? Que são responsáveis por essa parte, né? Tudo planejado, tudo repensado, esteticamente perfeito, para que o nosso estágio aqui na Terra seja com o maior aproveitamento possível, certo? Não é uma coisa fortuita, não é uma coisa às avessas, não é. É muito planejado. Então, se foi planejado, se a gente nasceu num corpo feminino ou num corpo masculino, a gente precisa aproveitar essa experiência, não é mesmo? Aproveitar da melhor maneira possível. Por quê? Porque a característica do corpo, não do espírito, mas do corpo, a característica do corpo feminino é diferente da característica do corpo masculino, não é? Isso aí já está mais que comprovado cientificamente, né? A gente é diferente. A mulher tem a sensibilidade mais apurada, né? A mulher tem a capacidade de gerar uma outra vida, né? O homem tem a força, né? O homem tem a força e tem a racionalidade mais presente do que a mulher. Isso não quer dizer, né, que igual antigamente, né, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, no meio do século XIX, as coisas eram muito diferentes de agora. Mas na pré-história ou nos primórdios da humanidade eram muito mais diferentes ainda, né? E naquela época, o homem, a diferença física do homem e da mulher eram muito mais necessárias, vamos dizer assim, para a sobrevivência, né? Por quê? Porque as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e os homens iam caçar, né? Imagina se as mulheres não conseguiriam, às vezes, mediante a
não é a sua fraqueza, mas a sua constituição física ter o mesmo desempenho que os homens tinham nas caças, né? Então, era dividido de acordo com o quê? Com a característica física do homem e da mulher, não é mesmo? Então, para Deus não há diferença. Se houvesse diferença, haveria lá no início, quando a gente começou a progressão, antes da gente chegar no reino nominal, talvez. Na questão 818, Kardec continua: de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E aí os amigos espirituais respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, é a questão de força, né? Quem é mais forte, vence, né? E a gente sabe que hoje, 160 e poucos anos depois que o Livro dos Espíritos foi escrito e que essa resposta foi dada, muita coisa já mudou, né? A gente vê muitas mulheres com trabalhos, né, que talvez alguns homens não conseguiriam, né? A gente vê as mulheres fazendo todo tipo de serviço, né? Mas isso não quer dizer que precisa ser assim, ou que tem que ser assim, ou que ela não tenha a sensibilidade mais aflorada. Não quer dizer nada. Quer dizer que a gente evoluiu, que as máquinas estão aí, né? Que a gente não precisa mais sair para caçar como era antigamente, que a gente não precisa mais tanto da força como era antigamente, né? Mas também não quer dizer que, por exemplo, uma mulher que está em casa, cuidando dos afazeres da casa, cuidando dos filhos o dia inteiro, né? Não mereça ser reconhecido. Porque o homem muitas vezes sai para trabalhar, chega em casa e põe os pés em cima do sofá e quer ser servido, né? E ele ignora completamente que a mulher ficou ali acordada desde a hora que ele acordou também e trabalhando, cuidando dos filhos, da casa, né? E a gente fica assim, é um absurdo, mas ainda hoje existe muito isso, né? Essa falta de consideração, é como se o trabalho em casa não fosse um trabalho, né? E além do mais, ela nem recebe, né? Não tem um salário. Então, às vezes, um casal casa, vai morar junto, vai ter os filhos. Eu conheço pessoas, vocês também devem conhecer, que nunca trabalharam fora, que nunca tiveram um salário, nunca tiveram uma carteira assinada. Mas isso não quer dizer que elas não tenham uma vida trabalhista completa, né? Trabalharam, cuidaram da casa, cuidaram dos filhos e sem salário, né? Então, se você pensar bem, se o homem sai aí para trabalhar, ganha aí 6 mil por mês, vamos dar um exemplo, né? E a mulher fica em casa e cuida dos filhos, como foi esse contrato nupcial? Eles devem ter entrado em comum acordo que seria assim, né? Tem muitas pessoas que ainda gostam de tratar a família dessa forma, né? Quer que a esposa quer ser mãe, quer ficar o tempo todo em casa. E o certo seria o quê? Seria ele chegar a receber o salário, 3 mil é da mulher. E não quero nem saber o que ela vai fazer com isso, né? E não vai perguntar. Mas aí não, né? Na maioria das vezes, o que a gente vê? É uma total desvalorização do trabalho que a mulher faz em casa, e as mulheres que trabalham fora, que tem um salário, que tem uma carteira assinada, que recebem ali a remuneração, mas ainda fazem o serviço de casa também, né? Mas é como se esse serviço de casa fosse nada, né? Como se ele não existisse, como se ele
demandasse esforço, né? A maioria, muitos homens, é claro que isso vem mudando ao longo do tempo, mas ainda muitos homens não consideram isso como um trabalho, como um serviço. É como se fosse uma obrigação, e como se a obrigação não despendesse, né, da mulher nenhum tipo de esforço, né? E essa preocupação com os filhos, com a casa, com a comida, com o cachorro, com o quintal, com tudo, é como se fosse uma coisa natural. Isso é coisa de mulher. Isso vem mudando, né? Graças a Deus tem mudado bastante. Hoje em dia a maioria, né, a grande parte das mulheres também trabalha fora. E nesses novos casamentos agora, de uns tempos para cá, tudo é dividido, né? As contas são divididas, às vezes em iguais partes, né? Mas a mulher ainda tem esse trabalho de casa não reconhecido. A grande maioria ainda tem, ainda faltam esse reconhecimento, né? Por parte dos homens. Na questão 819, Kardec pergunta: com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? Olha que pergunta inteligente, né? Porque no reino animal, as fêmeas, né? O mais forte é que ganha, sempre, né? Se a mulher é mais fraca que o homem, qual foi o objetivo, então? Mais fraca fisicamente, né? Onde que está a lógica dessa diferença física? E eles respondem: para lhe assinalar funções particulares. O homem é para trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem a passar as provas de uma vida plena de amarguras. Então, olha só para vocês verem. Isso foi escrito lá no século XIX. Não podemos esquecer isso, muita coisa já mudou, né? Então, ele está falando aqui que o homem é para trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem, né? Então, apesar que a gente sabe que isso já houve uma mudança muito grande, que hoje em dia as mulheres trabalham fora, dividem as contas, né? Dividem as tarefas, muitos casais já conseguem fazer isso, dividem também a criação dos filhos, né? Não tem aquilo que é só as mulheres, né, que eram responsáveis pelos filhos, né? O homem punha comida em casa e já estava muito bom, né? A parte dele já estava feita, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muitos casais que estão optando por uma criação diferente para os filhos, por realmente participarem da criação dos filhos, né? Quantos homens sabem trocar uma fralda? Quantos homens sabem fazer uma mamadeira para o filho, né? Isso antigamente, basicamente, nenhum saberia, né? Não aqui na nossa cultura, talvez em outras. Mas hoje em dia isso já vem mudando, já tem muitos homens que estão participando mais ativamente da criação dos filhos. E vocês veem aí nas reuniões de escola, né? Quantos pais participam? Quantos pais pegam um caderno do filho para ver dever de casa ou para ensinar, né? Isso aí tá mudando agora, mas há um tempo atrás, há 20, 30 anos atrás, era praticamente zero, né? Não tinha essa cultura, né? O pai era isento disso, ele não precisava fazer isso. Ele era liberado dessa parte, né? Ele tinha a função unicamente de abastecer a casa, de trabalhar e sustentar a família. E a mulher tinha a função de ficar em casa e cuidar dos filhos, da casa, do cachorro, de todo o resto, sem receber salário nenhum, né? E ainda muitas vezes ser xingada, maltratada e cobrada, né? De todas as formas. Eu lembro muito bem da minha avó Naí, que morreu ano passado com 101 anos. Ela morreu, desencarnou um dia antes dela fazer 101 anos, né? Foi enterrada no dia do aniversário. Ela teve 11 filhos, né? E eu me lembro, quando eu era criança, eu sou a segunda neta mais velha. E sempre morei perto da casa dela. E eu lembro que na hora que ela fazia a janta, né?
e na hora que ela ia pôr os pratos, né, ela sabia, esse aqui é de fulano, ele gosta de feijão assim, esse aqui não gosta de feijão, aquele ali não gosta disso, não gosta daquilo. Então, ela sabia cada um e fazia de acordo com o que cada um gostasse, né? Ela sabia o gosto e as preferências e ela atendia todo mundo, né? E ela nunca trabalhou fora, apesar de ser costureira e de ter costurado, ela era costureira de alfaiataria, ela fazia roupas masculinas, né? Calças, blusas de colarinho, né? Meu primeiro trabalho foi fazendo as bainhas lá com ela, porque eu chegava, tinha aquelas pilhas de calça, e aí eu fazia as bainhas, ela me ensinou a fazer bainha à mão, né? Porque naquela época era à mão. E aí ela me dava um trocado. E eu ia muito também na Casa Vale comprar as linhas, né? Ela pegava uma folha de caderno, punha os pedacinhos dos tecidos e eu ia comprar a linha, os zíperes, os botões, né? Até hoje eu lembro, tinha a linha Dream e a corrente. Aí tinha hora que ela gostava da corrente, tinha hora que ela gostava da Drima, e aqueles tecidos todos ali com as cores para eu comprar. E ela trabalhou esse tempo todo, nunca teve carteira assinada, né? Não se aposentou, não teve um salário, nunca teve um salário, né? Meu avô era um homem que trabalhou no Morvelli, como a maioria dos homens aqui de Nova Lima, né? Trabalhou 15 anos na Morvelli, na época acho que foi até mais de 15 anos. E ele simplesmente não vou dizer que é simples, mas ele abastecia a casa e todo o resto era por conta da minha avó. E ela, uma pessoa muito doce, muito calma, muito tranquila a vida inteira, teve esses 11 filhos, criou os 11 filhos e ainda muitos dos netos, né, bisnetos e tataranetos que ela teve, e viveu essa vida longeva, né, de 101 anos, mas nunca teve um salário, né, sempre com aquela calma, com aquela mansidão, ali com os conflitos, né, de uma família grande que sempre existiam, e sempre contornando, e sempre ajudando. Então, isso hoje em dia mudou muito. As mulheres saíram para trabalhar, as mulheres vão à luta, mas com isso a carga nas costas das mulheres também aumentou, porque em muitos casamentos hoje em dia é meio a meio, né? Eu pago a metade das contas, você paga a metade, é tudo dividido, né? E sendo que a mulher, além de trabalhar fora, tem a tarefa em casa. Tem a tarefa dos filhos, tem a tarefa de ir nas reuniões, de olhar os cadernos, de fazer os deveres de casa, né? E além do mais, olha para vocês verem, vamos pensar, podem ser o neurocirurgião mais inteligente do mundo. Ele nasceu de uma mulher. Se não fosse uma mulher, ele não teria reencarnado, né? Então, quem é mais aí? Né? Quem é forte? Quem precisa de quem? Né? As mulheres precisam dessa valorização nesse sentido. Todos os homens nascem de uma mulher. Jesus nasceu de uma mulher. Moisés nasceu de uma mulher. Né? Todos os reis, os faraós, ninguém chegou aqui de uma nave espacial, não. Eles vieram de uma mulher. Né? Então, esse reconhecimento aí, ele é importante e necessário, né? Na questão 820, ele pergunta, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Então, se ela é mais fraca, e o objetivo que os amigos espirituais falaram aqui, era para um se ajudar, para um ajudar o outro, um é forte e o outro é mais fraco, mas é mais sensível, tem uma sensibilidade maior, né? Tem a característica de poder gerar uma nova vida, né? E aí ele fala, mas se ela sendo fraca, ela não fica dependente do homem por essa fraqueza? Já que no mundo animal, o mais forte é o que vence sempre, né? O mais forte é o que vai vencer, a luta que vai vencer ali no dia a dia. E aí eles respondem, olha só, Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele.
Então, olha que linda essa resposta. Ele deu a força, maior força para o homem para proteger aquela que é mais fraca. Mas a gente tem que pôr um parêntese aí. Apesar da mulher ser mais fraca, pela sua característica, sua sensibilidade maior, né? Ela, em muitos casos, se mostra muito mais forte do que o homem. Por quê? Porque no controle das emoções ali, na vida cotidiana, às vezes tem coisa que os homens não conseguem fazer exatamente por essa falta de sensibilidade. Eles têm a força física, mas não têm a força mental de aguentar, às vezes, travar uma batalha entre as emoções, né? Vocês podem ver, podem ir na porta de qualquer presídio do Brasil. Vai no presídio masculino e depois vai no presídio feminino num dia de visita. E olha quem tá na fila. Quantos homens e quantas mulheres? Vocês podem ver, a maioria é mulher. E no presídio de mulher, tem uma fila pequenininha. Porque os homens não suportam. Eles não têm... eles não conseguem emocionalmente ter essa fortaleza que a mulher tem. A mulher não abandona. Seja o filho, seja o marido, seja o irmão, seja o pai, né? Essa força porque precisa de ter força, né, gente? Para ir visitar no presídio, muitas vezes passa por situações constrangedoras, né? Vocês podem saber que a mulher tá ali. Então, a força física do homem, ela pode ser comparada à força sentimental da mulher, né? Emocional da mulher. E olha para vocês verem que se isso ficar balanceado entre um casal ou entre a sociedade de uma forma geral, como ia ser maravilhoso, né? Se existisse esse pensamento, se existisse essa preocupação, né? Do homem saber, não, olha, isso aqui eu não dou conta de fazer, mas a minha mulher dá, então eu vou valorizar ela por isso, né? Eu vivi a vida inteira, meus filhos estão criados, eu nunca abri uma mochila para olhar um caderno, nem para cobrar, nem para saber, nunca fui numa reunião na escola, né? Nunca fritei um ovo na vida, nunca passei uma camisa, uma roupa, mas as minhas roupas sempre foram passadas, sempre foram limpas. E ainda tem uns que falam assim, ah, mas não foi você que lavou não, foi a máquina. Não é isso? E aí a gente responde o quê? A roupa foi andando e pulou dentro da máquina, né? E ligou o botão sozinho, depois ela saiu da máquina, foi pro varal, depois ela saiu do varal, foi pra gaveta sozinha. Porque é como se fosse, né? Brincadeiras à parte. Vamos na questão 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que são reservadas ao homem? As funções aí, já que eles são diferentes fisicamente, são iguais? Têm a mesma importância? Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. É aquilo que eu tinha falado, né? Sem uma mulher, um homem não chega aqui, né? Sem a mulher, ele não nasce. Simplesmente assim, ele não nasce. Então, é claro que a importância da mulher é até maior, né? Na questão 822, os homens sendo iguais diante da lei de Deus, devem o ser igualmente diante a lei dos homens? E aí ele responde, é o primeiro princípio da justiça, não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem, né? Então, a lei da igualdade entre os homens e a mulher vai aí nessa máxima, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você, né? Então, ponha-se no lugar, se ponha no lugar, né? Daquela pessoa que ficou ali, que fez tudo para agradar às vezes, né? E não agradou. Ah, seja no cardápio, ah, mas eu não queria comer isso hoje. Seja na casa, seja na arrumação da casa, seja na disposição dos móveis, seja nos filhos, sei lá, qualquer coisa, né? A gente tem que sempre lembrar, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você.
Porque na próxima vez você pode vir no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem, porque também tem mulher que faz o que não devia fazer com os homens, né? Isso aí a gente sabe que tem. Mas se a gente lembrar disso, hoje eu estou mulher. Eu não sou mulher, eu estou hoje. Na próxima encarnação eu não sei, né? E essa troca aí, ó, é nessa troca que a gente vai aprendendo a respeitar o outro, a ter, olhar para o outro e pensar, se pôr no lugar. Empatia, né, gente? Empatia que chama isso. É a gente se pôr no lugar do outro e tentar pensar como ele pensa, né? Então, a gente que é mulher, eu que sou mulher nesta vida e que tenho a graça, né? Recebi a graça de ter um útero, de poder gerar 3 vidas, né? Que dia que meu marido poderia fazer isso? Nessa vida ele não poderia, né? Então eu tive essa graça de criar meus filhos, de fazer o papel da mulher com toda a minha sensibilidade, que sou dotada por ser mulher fisicamente, né? Com toda a minha fraqueza, porque meu corpo é mais frágil do que o do homem, do meu marido, no caso, né? E aí aproveitar isso, usar a minha sensibilidade, desenvolver minha sensibilidade, o meu lado materno, o meu lado sensível, né? Para numa próxima vez, se eu vier homem, se eu estiver homem, como hoje eu estou mulher, né? Às vezes, a vida vai devolver para mim o respeito que eu, nesta vida, dei para os homens que estão na minha vida, para o meu pai, para os meus irmãos, para o meu marido, né? Agora, se a gente vem aqui e samba em cima da fragilidade do outro ou da força do outro, igualmente, numa próxima vez, as coisas vão ser, né? Ali vai entrar na justiça divina ali e essa máxima vai valer: não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é bom, né? Deus vê tudo isso que a gente sabe, né? E aí os amigos espirituais ainda falam aqui, ó. Segundo isso, na verdade é Kardec que fala: uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? Aí eles respondem: de direito sim, mas de função não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. Essa resposta, a gente pode pensar que ela já está um pouco antiquada, né? Porque hoje a gente sabe que a maioria das mulheres também trabalham, né? E a maioria das mulheres divide em igual parcela as despesas aí de um lar, né? Mas isso a gente tem que entender. Eles continuam: a emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física. Uma vez que o espírito pode tomar um ou outro, não há diferença entre eles sobre esse aspecto e, por conseguinte, deve gozar dos mesmos direitos. Então, é aquilo que eu já havia falado. A gente está hoje nesse corpo, a gente não o espírito não tem sexo, né? E a gente precisa pensar bem nisso, a gente precisa entender bem isso, porque numa próxima vez, com certeza, a gente pode aí vir do outro lado e talvez, se a gente não fez as coisas da maneira como devia, ter que balancear aí para a gente chegar no rumo e respeitar o próximo, respeitar todos, né? Inclusive aproveitando bastante esse estado que a gente está, porque como aquele velho ditado, né? Só existe o hoje, né? O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe se virá. Então hoje, o que eu posso fazer hoje para ajudar o meu progresso, né?
aceitar, aprender e evoluir. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje. Eu acho que esse tema é um tema inesgotável, né? E é bem interessante, porque tá sempre em pauta, né, gente? Tá sempre em pauta. Isso não vai sair nunca, né? E a gente saber desse fato que o espírito não tem sexo, eu acho que ajuda um pouquinho, né? Para aquelas pessoas que não acreditam em nada, ou que nem nunca pensaram nisso, né? Talvez facilitasse um pouco para quem consegue pensar assim, dessa forma. Uma boa noite para vocês, muita paz e harmonia no lar. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem,